Irmãos, agora nós vamos para esse momento tão maravilhoso, que é o momento em que nós nos aproximamos da palavra do Senhor, que é o momento onde nós abrimos o nosso coração para receber da vida que está na sua palavra. Aí o barulho que o Renato orou, está aí. Eu sei que hoje, aqui nesse lugar, com tanta diversidade de histórias, de pessoas, de momentos, nós temos pessoas que estão felizes, que estão celebrando, que estão em júbilo. Temos pessoas que estão tristes, que estão enfrentando dificuldades, batalhas. E eu quero desafiar a cada um de nós a abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que a palavra de Deus tem para ministrar nas nossas vidas. Porque o Senhor fala através da sua palavra. E nós precisamos, nesse momento, sermos intencionais para receber a ministração do Espírito de Deus por meio da sua palavra. Eu sei que existem muitas situações na nossa vida que nos sugam, nos distraem, nos consomem, tomam os nossos olhos, tomam os nossos ouvidos, mas eu quero desafiar você a dedicar os seus olhos, os seus ouvidos e a sua atenção àquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração nessa manhã. Se você tem vindo aqui na igreja, você já deve saber qual o livro e qual capítulo você deve abrir para nós estudarmos nessa manhã. Não é? Qual que é? João capítulo... Exatamente. Por quê? Porque nós temos meditado aqui na igreja em João capítulo 1, durante 5 domingos. Nós já passamos por 2 desses 5 domingos, hoje é o terceiro. Então você já pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. E nesse capítulo, nós chamamos essa série de Encontros Transformadores, ou Transformados pelo Encontro. Por quê? Porque vemos nesse capítulo uma série de encontros. E esses encontros trazem impacto para aqueles que estão ali. E esses impactos trazem reorientação, trazem transformação, trazem mudança. E assim, enquanto nós vamos até João capítulo 1, nós aprendemos sobre esses encontros e temos também o nosso próprio encontro com a palavra de Deus, com a verdade do Senhor. Primeiro, nós falamos nesse capítulo sobre o encontro que eu chamei o encontro da encarnação. Você se lembra? Lá nos primeiros versículos. Falamos sobre o Deus que vem para lidar com as nossas trevas, o Deus que vem para lidar com o nosso caos. Depois nós prosseguimos, avançamos um pouco mais nesse capítulo e pensamos sobre o encontro que chamei o encontro da testemunha. Onde nós vimos que a nossa vida não gira em torno de nós, não gira em torno da nossa própria história. Antes, a nossa vida serve para apontar para quem Cristo é. E esse foi o segundo encontro que vimos. E hoje nós vamos continuar observando essa sequência de encontros transformadores e vamos falar sobre o encontro do Cordeiro. E para nós entendermos o contexto desse encontro, nós precisamos voltar um pouco no dia anterior ao dia dessa passagem que nós vamos ler hoje, que nos leva ao nosso último encontro que falamos. Ali João Batista, que era uma figura profética, uma figura que chamava bastante atenção, estava sendo confrontado. Você se lembra? Veio uma delegação ao encontro de João Batista, confrontá-lo a respeito de quem ele era, investigando o que ele estava fazendo. Uma delegação enviada de Jerusalém, composta por sacerdotes e levitas, que queriam entender com quem eles estavam lidando. Isso acontecia porque João estava crescendo em popularidade, crescendo em influência, estava chamando a atenção enquanto fazia discípulos e enquanto chamava estes homens que o ouviam ao arrependimento e ao batismo.
Assim ele chama atenção também porque havia em João Batista um espírito confrontador do sistema político, do sistema religioso, do sistema de poder que estava instaurado ali. E ele os confronta à medida que os chama ao arrependimento. E o arrependimento que João pregava conduzia os seus ouvintes ao batismo, uma cerimônia incomum para judeus da época. Isso porque os judeus da época de João Batista, eles não costumavam se batizar, como eu disse no nosso último encontro. Essa era uma prática dos gentios, que se convertiam ao judaísmo. Por outro lado, eu quero que você pense diante dessa informação, o seguinte: é claro que judeus pecam, e eles sabem que pecam. No entanto, o pecado do judeu não era tratado mediante o batismo. O pecado do judeu era tratado através dos sacrifícios. O sistema sacrificial era o meio pelo qual o judeu conseguiria o seu perdão, se livraria da sua culpa. E você sabe o que isso significa? Significa que nessa passagem que temos lido e que vamos ler, existe uma tensão implícita. Existe algo nas entrelinhas desse contexto de João Batista e do seu ministério. Porque se o Batista prega que é necessário se arrepender e ainda proclama essa mensagem aos judeus, a grande pergunta implícita aqui é: onde está o sacrifício? Se João Batista está dizendo arrependam-se a todos que o ouvem, incluindo os judeus, a pergunta que deve surgir diante de um judeu que ouve essas palavras de João Batista é: onde está o sacrifício? Como é possível que alguém seja perdoado sem sacrifício? E é diante desse suspense que nasce a revelação na passagem na qual nós meditaremos hoje. E é diante desse suspense que nós entendemos um encontro que acontece em João capítulo 1, versículos 29 a 34. Vamos ler então estes versículos a partir do 29, assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Faça sua oração nesse momento particular ao Senhor. Peça que Ele fale ao seu coração. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração nessa manhã. Nós nos achegamos à Tua palavra, Deus, porque nós precisamos de Te ouvir. Nós temos sede, necessidade. A nossa alma anseia pela verdade que nos liberta dos grilhões que nos prendem aos nossos desejos, ao pecado e a esse mundo. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa usar a minha vida com graça, com poder, para que o Teu nome seja exaltado nessa manhã. Para que a Tua palavra seja pregada nessa manhã.
Que o Senhor possa conduzir os nossos corações a um encontro transformador, Pai. A um encontro que vai redirecionar os nossos passos, os nossos olhos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E assim nós pedimos ao Senhor, Deus, que a Tua presença se manifeste em nosso meio, enquanto a Tua palavra é pregada. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, algo precisa estar claro diante de nós quando nós nos aproximamos dessa passagem que nós acabamos de ler. E isto é, que o judeu entende que o pecado gera a morte. Isso está claro. Ele entende isso, ou eles entendem isso. Mas o que significa nós dizermos que o pecado gera a morte? E eu te digo que isso pode ser entendido agora em pelo menos 2 sentidos. O primeiro é que o pecado gera a morte, no sentido de que o pecado, em sua própria natureza, consiste no afastamento da vida, que se encontra onde? Em Deus. E se a vida encontra sua fonte em Deus, o pecado é essencialmente o afastamento da pessoa de Deus, dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus. E isso leva à morte, quase que de forma orgânica, quase que como uma consequência natural, uma vez que Deus é a fonte da vida, que Deus é aquele que sustenta a vida. Quando nós dizemos que o pecado gera a morte, isso tem a ver com o fato de que nós estamos andando de forma contrária àquele que é a fonte de vida, nos afastando dessa fonte de vida e por isso experimentando a morte. Mas há um outro sentido. Quando dizemos que o pecado gera a morte, nós consideramos a morte como uma sentença de um Deus que em sua justiça condena a impiedade. A justiça de Deus condena a impiedade e é Deus condenando a impiedade. Ao mesmo tempo, essa justiça guarda o ambiente necessário para o florescimento da vida. Assim, quando um sacrifício pelo pecado é feito, existe nesse sacrifício pelo pecado uma pedagogia que protege a vida. Então acompanhe o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando Deus, em sua justa sentença, condena o pecado com a morte, nessa condenação há ao mesmo tempo a proteção da vida. A proteção do ambiente para o qual a vida floresça. Há um ensino, uma pedagogia. No entanto, nós sabemos que os sacrifícios não eram suficientes para endireitar os corações. Os sacrifícios lidavam com os pecados cometidos, mas não com os corações que cometiam pecados. Por outro lado, a lei, que tem em sua função apontar para o caminho da vida, mostrar onde está a fonte de vida, para onde nós vamos, a lei funciona como essa bússola, cumprindo essa função, mas ao mesmo tempo a lei também não é suficiente para ministrar a vida aos corações, para habilitar aqueles que recebem essa lei a caminharem segundo essa mesma lei e esse mesmo caminho. Temos então essa realidade de que o sacrifício pode lidar com o pecado, mas não pode lidar com o coração dos pecadores. E a lei pode apontar o caminho, mas os pecadores não conseguem seguir o caminho que a lei aponta. E se os sacrifícios não eram suficientes para que o homem não se suje mais, e a lei, apesar de apontar para o caminho, não era suficiente para habilitar que caminhássemos por ele, qual seria a nossa salvação? Será que existe um número de boas obras
que se superar talvez as más obras que fiz, então eu alcançarei alguma redenção, uma espécie de saldo positivo? Será que existe isso? Será que alguém poderia ser perdoado por tirar uma vida, porque trouxe uma vida ao mundo? Será que existe um curso que eu posso fazer? Um livro que eu posso ler? Uma técnica que eu possa aplicar? Uma conferência que eu posso participar? Que vai tornar o meu coração obediente? Será que técnicas podem corrigir um coração desesperadamente corrupto? Não. Não existem boas obras, treinamentos ou cursos que nos deem um novo coração. E é diante disso que nós começamos a entender. É diante dessa realidade que eu estou compartilhando com vocês, que nós começamos a perceber quem é esse para o qual João Batista aponta. É em meio a esse cenário onde sacrifícios e lei não conseguem lidar com a morte de uma vez por todas, que Deus vem lidar com a morte de uma vez por todas. Ele entra na história para consertá-la. E o que João Batista está fazendo nesse trecho que lemos é apontando para essa realidade de que Deus entra na história para consertá-la quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Essa é a resposta que nós encontramos quando tateamos por todas essas perguntas que eu acabei de colocar diante de nós. Eis o Cordeiro de Deus. Na mensagem de João Batista, nós encontramos o Cordeiro de Deus, que recebe a sentença final, lidando com o pecado, mas nós também encontramos o Cordeiro de Deus, que é quem batiza com o Espírito de Deus, lidando com o coração do pecador. Deus não está apenas lidando com a culpa. Deus não está apenas lidando com o pecado. Deus está também lidando com o coração do pecador. E a mensagem de João anuncia como Deus nos livra não só da condenação do pecado, mas Deus nos livra do domínio do pecado. Esse é o caminho do Evangelho. Não é um caminho que te liberta da condenação e te direciona para caminhar sozinho pelas próprias forças, mas é um caminho que te liberta do domínio do pecado, da escravidão do pecado. E nos versículos que nós lemos, nós vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que é digno de glória, e o Cordeiro de Deus que faz novas todas as coisas. E estes são os 3 ensinamentos que eu quero que você entenda, aprenda e responda a eles nessa manhã. Por isso nós vamos olhar primeiro para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, versículo 29. Acompanhe novamente a minha leitura desse versículo. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas antes de nós pensarmos sobre essa descrição que tira o pecado do mundo, vamos pensar juntos antes sobre a forma pela qual João Batista escolhe se referir a Jesus. Ele o chama de o Cordeiro de Deus. Mas por quê? É que nós precisamos compreender que quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o desenvolvimento da história da redenção, nós percebemos que existe a construção de uma expectativa que vai sendo ampliada, de uma imagem que vai ganhando nitidez. E essa expectativa é a espera por um cordeiro que passa por toda a narrativa bíblica até ser revelado nesse momento.
Nós podemos voltar, por exemplo, a Gênesis, capítulo 22, quando o Senhor pede a Abraão o seu filho, Isaque. E ali Abraão se prepara para entregar Isaque ao Senhor, e ele vai com o menino pelo caminho, até que acontece o seguinte, eu leio para vocês Gênesis 22, 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. A resposta de Abraão a Isaque aqui é uma resposta de fé. Ele crê que Deus providenciaria um cordeiro. E de fato Deus providencia um cordeiro. Esse animal substitui Isaque. Isaque vive, o animal morre. E quando Abraão está pronto para entregar Isaque, o anjo do Senhor diz, no versículo 12, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Mas não é somente ali que nós vemos a construção de uma expectativa por um cordeiro. Pois a história corre e se desenvolve. E nós encontramos, por exemplo, em Êxodo 12, o sangue dos cordeiros passados nos portais da casa dos israelitas é o sangue que preserva a vida dos seus filhos, que salva a vida dos seus filhos. E por isso o anjo da morte não vai entrar na casa dos judeus. Não porque eles não mereciam, mas porque o sangue do cordeiro os protegia, os livrava. E mais uma vez os filhos são salvos pelo sangue do cordeiro. Também um cordeiro poderia ser oferecido como oferta pelo pecado, como nós vemos em Levítico. E em Isaías 53, quando o profeta está apontando para Cristo, para o servo sofredor, no capítulo 53, versículo 7, nós vamos ler, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você consegue ver o que está acontecendo enquanto nós acompanhamos a revelação da história da redenção? Deus está pregando aquilo que Ele irá fazer por meio da sua providência. Está sendo construída uma expectativa por uma resposta necessitada no coração desse povo. Em todo o Antigo Testamento, existe uma expectativa pelo cordeiro que Deus proverá. O povo de Deus sabe que seu pecado precisa ser punido para que a vida floresça. Sabe que precisa do sacrifício que salva os filhos de Deus. Sabe que precisa do sacrifício que os livre da morte e do pecado. Mas ao mesmo tempo sabe que não foi o sacrifício de Abraão, nem o Pascal, nem aqueles conduzidos pelos sacerdotes que trariam a libertação final que eles necessitavam, que eles precisavam. Deve haver então outro cordeiro. Deve haver um cordeiro que Deus proverá, para o qual todos esses outros cordeiros apontam. Assim vai crescendo a expectativa. O cordeiro é aguardado, é esperado, é desejado,
até que nós chegamos a João Batista, que está chamando o povo a se arrepender, a se lavar, a se preparar, e ao ver Jesus vindo em sua direção no caminho, ele diz a frase que ecoa por todas as eras, que responde à expectativa de toda a história, que revela o mistério que estava sendo aguardado pelo povo, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele vem, ele veio, ele está aqui. É isso que João Batista está declarando diante daqueles que o cercavam. Eis o Cordeiro de Deus, que salva Isaque, que salva o povo, que salva a mim e que salva a você. O Cordeiro aguardado havia chegado. Mas João não apenas o identifica. João também descreve aquilo que ele veio fazer. Ele tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que recebe a ira de Deus contra o pecado, que paga a pena da nossa transgressão, mas veja que ele não apenas perdoa o pecado, ele tira o pecado do mundo. Ele não apenas lida com a sua dívida, ele não apenas paga a nossa pena, ele não apenas resolve a nossa culpa, ele remove o pecado de nós. E ao se identificar conosco, o nosso pecado se torna dele. E nele, o nosso pecado é punido. Mas o nosso pecado não é só punido em Cristo. O nosso pecado é vencido em Cristo. E é porque o nosso pecado não é apenas punido em Cristo, mas é vencido em Cristo, que nós podemos nos levantar do altar, como Isaque, naquele dia com Abraão. É porque o nosso pecado não é apenas punido em Cristo, mas é vencido em Cristo, que nós podemos sobreviver à noite do juízo e nos assentar na mesa que celebra a Páscoa. É porque o nosso pecado não é apenas punido em Cristo, mas é vencido em Cristo, que nós não precisamos de mais sacerdotes num templo oferecendo frequentemente sacrifícios por nós. Porque o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas e cobre todas as nossas transgressões. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E ao reconhecer isso, João prossegue revelando que o Cordeiro de Deus também é digno de glória. Veja o versículo 30 e 31 que dizem: este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. No dia anterior a esse dia que nós estamos lendo agora, nós nos lembramos que João Batista estava sendo confrontado por aquela delegação à medida que a sua influência crescia, que a sua mensagem era proclamada. E por isso, aqueles sacerdotes e levitas vêm enviados de Jerusalém para questioná-lo. E ele vai deixar claro, como nós dissemos no nosso último encontro, que ele não é aquele em quem eles deveriam depositar esperança e a quem eles deveriam dar glória. Nós falamos disso quando estávamos meditando nos versículos anteriores. Naquele momento ele anunciava que havia alguém maior que aqueles homens que o interpelavam, não conheciam. E aqui esse homem que João Batista anunciava, esse homem que João Batista disse: olha, não é em mim, não é a respeito de mim, mas vem aquele que é maior do que eu, que vocês não conhecem. Quem é esse, João? Aqui, este homem toma forma, este homem toma nome, toma identidade, ele vem em sua direção.
esse que é maior que João, esse a quem eles de fato deviam glória, esse em quem eles de fato deveriam depositar a sua esperança, esse a quem eles deveriam dar atenção. À medida que nós avançamos no capítulo 1, nós percebemos que o apóstolo João, o autor desse evangelho, vai nos trazendo luz na forma como ele escreve. Repare como este capítulo, ele começa com uma imagem abstrata, talvez sem nitidez, sem foco, mas à medida que nós vamos lendo este capítulo, essa imagem vai se tornando focada, vai ganhando contornos, vai ganhando nitidez. Nós começamos entendendo que o verbo é Yahweh, o nome pactual de Deus, como já expliquei a vocês, que o verbo é o Deus de Israel, mas ele é também homem, porque se fez carne. E assim nós passamos do verbo, que é Deus, que se fez homem, e de repente essa imagem vai ganhando mais nitidez, e quando João Batista vê em carne e osso, ele não vacila, mas ele aponta diante de todos que estão diante dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim essa imagem vai ganhando a sua nitidez. Para o judeu, o mais velho, vem primeiro, o que vem primeiro tem mais importância. Mas Batista diz: ele vem depois, mas é mais importante do que eu. Ué, como pode? Como isso é possível, João? E João explica: ele vem depois, mas ele era antes. Ele já existia antes de mim. João Batista nasceu antes de Jesus, mas Jesus já existia antes de João Batista. E nessa declaração de João, nós podemos perceber uma declaração a respeito da divindade de Cristo. Ele reconhece a sua divindade. Com isso, o Batista reforça a ideia de que não é nele mesmo que eles devem prestar atenção, depositar esperança ou dar glória, mas naquele que era antes dele. E aqui nós ganhamos um vislumbre mais profundo da maravilha da salvação, que é o valor do sacrifício que é feito por nós. Se você não percebeu, eu vou te explicar. O que João Batista está nos dizendo é que o Cordeiro de Deus é Deus. E há uma verdade profunda que deve ressoar nas nossas almas diante da compreensão dessa realidade. O Cordeiro de Deus é Deus. Quando João Batista diz: ele já existia antes de mim, ele está nos mostrando a razão pela qual nós somos salvos. Nós somos salvos porque o Eterno se fez carne, e não poderia ser diferente. Não há sacrifício suficiente para apagar a nossa transgressão que não seja o sacrifício do próprio Deus. Existe uma ilustração que eu recorro a ela frequentemente, talvez você já tenha ouvido, eu peço perdão, eu vou repeti-la. Porque essa ilustração traz uma imagem clara de algo que as pessoas têm muita dificuldade às vezes em compreender. Não é a primeira vez que eu vou usá-la, nem será a última. Mas com certeza muitos de vocês ainda não a ouviram. Mas eu quero convidá-los à seguinte reflexão para a análise dessa verdade que nós estamos entendendo aqui. Pense que eu estou aqui me apresentando diante de vocês e digo: gente, eu tenho uma coisa para dizer. Hoje, vindo para cá, eu matei uma formiga. O que isso vai afetar a sua vida? O que você vai pensar? O que você vai fazer? No máximo, você vai pensar que eu estou meio estranho. Quem que conta uma coisa dessas? Tão irrelevante. E daí? Eu também. Mas e se eu te disser que no caminho para cá, não por acidente, mas porque quis, eu matei um cachorro.
você não vai receber essa notícia da mesma forma. Ou vai? Você vai começar a pensar, talvez nós estejamos lidando com um psicopata. Mas é melhor aguardar mais alguns sinais. Mas e se eu te disser, hoje eu matei uma criança? Aí vai ser diferente, não vai? O que eu espero que você faça é que você chame a polícia. Você mande me prender para investigar esse crime que eu estou dizendo cometer. Mas veja só esses cenários. Mudou quem praticou a ação? Não. Fui eu, nos 3 casos. A ação mudou? Também não. A ação é tirar uma vida. E em todos esses casos, uma vida foi tirada. O que é que então mudou nesses casos? Para que você perceba algo como tão mais grave. E a sua reação seja tão diferente. O que mudou é quem teve a sua vida tirada. Porque nós percebemos que o valor de uma formiga, um cachorro e uma criança não é o mesmo. Que uma criança tem muito mais valor e dignidade do que qualquer outro animal. E por isso, nós entendemos que este terceiro cenário é muito mais grave. Que ele não pode passar em branco. E sendo assim, nós entendemos que o valor daquele contra quem cometemos a ação, a ofensa ou o pecado diz sobre o valor que devemos diante disso que fizemos. E se nós cometemos uma ofensa, um pecado contra um ser de valor infinito, completamente bondoso, completamente justo, qual é o valor da nossa transgressão? Infinito. E por isso a única forma pela qual a nossa dívida pode ser paga, ou pela qual a nossa pena pode ser cumprida, e nós pudéssemos ser livres, é pela intervenção de alguém de valor infinito. Nós só podemos ser perdoados do pecado de infinito valor, por um sacrifício de valor infinito. O sacrifício que expia o nosso pecado de valor infinito deve ser então do mesmo valor. Deve ser um sacrifício do Verbo, que tem valor suficiente para dizer o que nós, eu e você, nem em toda a eternidade, pagando pelo que fizemos, poderíamos dizer, quando o Verbo diz, está consumado. Está pago. Foi feito. Assim, João Batista está dizendo, vocês não podem pagar o que devem, eu não posso pagar o que devemos, mas eis o Cordeiro de Deus. Ele é digno de glória. Ele é em quem vocês devem depositar a sua esperança. Ele é quem vocês devem depositar a sua fé, porque Ele é o único que pode dizer, está consumado, está feito, está pago. João Batista está proclamando essa verdade diante deles. E ele diz assim, a verdade para que entendamos, que se ele prega arrependimento, é porque Jesus torna o perdão possível. João, onde está o sacrifício? Eis o Cordeiro de Deus. Ele torna o perdão possível. Às vezes as pessoas pensam que o perdão anula o erro, mas não. O perdão não anula o erro. O perdão diz, eu arco com o erro, eu arco com o prejuízo, para que você vá livre. Se você for na minha casa, você quebrar alguma coisa, você dizer assim, me perdoa, e eu disser assim, tudo bem, pode ir, você está perdoado, o copo continua quebrado, alguém tem que arcar com aquele prejuízo,
E quando eu digo que você está livre, significa que fica comigo o prejuízo, para que você caminhe livre. Jesus arcou com o nosso prejuízo, com o prejuízo do nosso pecado. E por isso João pode pregar o arrependimento, e por isso João batiza, e isso nos leva à terceira verdade revelada aqui sobre o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que faz novas todas as coisas. Veja os versículos 33 e 34. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito de Deus, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Estes versículos que acabamos de ler fazem referência ao batismo de Jesus. O batista está dizendo que quando ele batizou Jesus, ele obteve uma revelação profunda de quem ele era. E nós não podemos nos esquecer que o capítulo 1 de João está intimamente entrelaçado com o capítulo 1 de Gênesis, como nós já falamos aqui diversas vezes, e com o evento do batismo de Jesus não é diferente. O evangelho de João está aqui se referindo àquilo que o evangelho de Marcos vai trazer com mais detalhes, que são importantes para nós considerarmos, por isso vou ler esse trecho de Marcos para vocês, Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11, nos falam sobre este evento. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é o meu Filho amado, em você me agrado. Meus irmãos, observem com atenção os elementos do batismo de Jesus que nós acabamos de ler. Jesus está na água do Rio Jordão. A voz de Deus vem naquele momento e declara o seu amor por ele. E o Espírito de Deus vem pairando, voando e pousa sobre ele em forma de pomba. E todos estes elementos estão diante desse batismo organizados como estavam organizados na criação. Porque em Gênesis 1, versículos 1 a 3, nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Tanto na criação, quanto no batismo de Jesus, nós temos o elemento da água, o Espírito de Deus que voa, paira, passa sobre as águas, e a voz de Deus que se manifesta naquele momento. E estes elementos não estão aí coincidentemente. Além disso, nós já notamos anteriormente que Jesus é apontado como, nesse mesmo capítulo, no Evangelho de João, nós já falamos sobre isso, ele é apontado com luz. E assim, vale notar ainda que o seu batismo é onde? O seu batismo é no Rio Jordão. E qual a importância do Rio Jordão? Esse rio é o rio que o povo de Deus cruzou para que ele tivesse acesso à terra da promessa, acesso à terra prometida. E o que isso tudo significa? No batismo de Jesus, nós temos uma cena de recriação. Com a queda da primeira criação, Jesus é agora o último Adão, aquele que governa em poder restaurador sobre toda a criação e que restaura a comunhão do homem com Deus. Quando João Batista sai a batizar, ele está anunciando que Deus chama o seu povo ao arrependimento, enquanto prepara o novo nascimento. Mas quando João Batista está nas águas com Jesus, ele tem a consumação daquela expectativa. Ele vê aquela expectativa em glória, porque ali está anunciado que Deus está fazendo novas todas as coisas. Há elementos ali que nos indicam uma história de recriação, como também é quando nós nos batizamos, porque estamos simbolizando que aquilo que é velho morreu, que aquilo que é velho
velho foi embora e que dali nasce um novo homem, nova criatura nós somos, tudo se faz novo. E nós temos toda essa imagem carregada nessa linguagem de João. Uma janela da glória de Deus se abre para que ele reconheça aquele que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, aquele que não só lava os homens do pecado, mas que os habilita a viver uma vida plena de comunhão com Deus. Ele é o Filho de Deus, como João Batista testifica no versículo 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho que cumpriu o que Adão, o Filho, não conseguiu cumprir. Ele é o último Adão, ele é aquele que restaura toda a criação sob o seu governo e sob o seu poder, fazendo o que Adão não foi capaz de fazer. O ministério de João Batista existe por causa de Cristo e para apontar para Cristo. Porém, não só o ministério de João Batista existe por causa disso, mas todo o resto da história, mas a minha e a sua história também existe por isso. E João Batista tem a consciência clara disso. Da mesma maneira, diante da beleza, da profundidade desse texto, nós não podemos deixar de responder a ele. Esse texto nos chama ao arrependimento e ao desfrute. Porque nós não somos apenas lavados nas águas e soltos a viver pelo próprio esforço. Mas aquele que é maior que João, aquele que batiza com o Espírito de Deus, nos chama. Como nós podemos, meus irmãos, ouvir essa verdade e voltar ao nosso pecado? E viver como se nada disso tivesse sido dito? Vocês não conseguem perceber que diante da profundeza da palavra de Deus, diante disso tudo que falamos aqui, existe uma glória profunda que não é humana? Pois as próprias profundezas e realidades dessa palavra testemunham para nós o poder de Deus. Porque nenhum homem é capaz de escrever essa história. E como nós poderíamos deixar de responder a essa história? Não adianta nós ouvirmos essas verdades e voltarmos aos nossos pecados. Como nós podemos ouvir isso e não termos os nossos corações completamente redirecionados? Veja que o arrependimento para o qual o Senhor nos chama não é um lugar de falta, onde você vai ficar ali arrependido, dominado pelos seus desejos pecaminosos e paixões, tentando realizá-los. Deus não nos chama para um arrependimento que nos coloque em um lugar de falta, de cobiça, onde você fica ali lamentando, porque você queria tanto pecar, porque você queria tanto fazer aquilo, porque você queria tanto consumir aquilo, ver aquilo, tocar aquilo, possuir aquilo. O arrependimento não nos chama para um lugar de falta, mas o arrependimento nos chama para a liberdade de uma vida saciada pelo Espírito de Deus. E se você está vivendo a sua vida de arrependimento em lugar de miséria, em lugar de falta, onde você fica ali disputando com o seu pecado e perdendo para ele todas as vezes, eu estou aqui para te dizer que tem algo errado na sua vida, que você está vivendo a vida cristã de forma errada, porque o Senhor não nos chamou para essa vida de miséria diante do pecado, mas de vitória diante do pecado. O Senhor nos chamou para nós vivermos uma vida onde o nosso coração queima por Ele, deseja Ele, se relaciona com Ele, ama Ele, e eu nem mesmo sou tentado pelas minhas cobiças mais, porque eu fui levado cativo de Cristo, e eu amo, e eu estou apaixonado por Ele, e eu tenho fome e sede, a minha alma suspira como a costa suspira pelas correntes de água. Essa é a vida cristã. E é claro que existem altos e baixos, é claro que existem dias de dificuldade, é claro que alguns dias você pode se sentir frágil e disposto a pecar,
Mas veja que o Espírito de Deus testifica aos nossos corações. E ainda que a nossa vida seja marcada por eventos de tropeço, a vida cristã não é uma vida de queda. Não é uma vida atirado ao chão, coberto de lama e sujo pelo pecado. Sim, tropeços existem. Mas o Senhor nos chama para nós caminharmos de pé, pelo sacrifício que foi feito por nós. Então, meu irmão, eu e você, nós precisamos de nos apaixonar pelo Senhor. De forma que todo o mundo e todos os outros desejos dessa vida sejam ofuscados. Percam a importância. Até mesmo as coisas que consideramos boas, quanto mais o pecado. Essa é a vida que eu quero viver. Eu quero viver essa vida. Eu não estou pregando isso para você do alto de um palco, como se eu tivesse já conquistado tudo isso. Mas eu estou te contando da vida que eu quero viver. E que eu quero que você viva. Porque eu creio que essa é a vida da liberdade para a qual o Senhor nos chamou, para que nós vivêssemos nela. Isso não é um convite a uma nova perspectiva filosófica na sua mente. Isso é um chamado a um encontro transformador com o Espírito de Deus, porque aquele que batiza com o Espírito de Deus já veio. E Ele fez novas todas as coisas. Nós precisamos encontrar este lugar de relacionamento verdadeiro com Deus. Jesus não encarnou, não foi morto, não ressuscitou para te dar novas ideias e princípios, mas para te libertar da escravidão do pecado, te unir novamente com Deus, para redimir o cosmos e restaurar todas as coisas à ordem debaixo do seu governo. Está na hora de nós sairmos da vida rasa da religião e de nós entendermos o poder da fé que nos foi anunciado. Do lugar que foi conquistado por Cristo. Porque o poder de Deus é real, a sua vinda é real e a nossa resposta diante dessa verdade deve ser real. Nós não somos pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito. Eu caio, tropeço como vocês caem e tropeçam. Mas o nosso coração deve ser achado em sinceridade. Em sinceridade no nosso amor. Em sinceridade no nosso arrependimento. Em sinceridade na nossa busca por esse que cremos. Por ele vivemos. E se necessário, até mesmo morremos, porque o amamos mais do que a nossa própria vida. É isso que o Evangelho faz conosco. É isso que o Evangelho está fazendo em nós. Nenhum de nós aqui chegou no fim dessa caminhada, mas todos nós devemos estar caminhando na mesma direção, ainda que nós estejamos em estágios diferentes dessa jornada. Nós precisamos avançar na mesma direção. E o meu desejo é que diante dessa verdade, dessa palavra, o seu coração tenha sido incomodado. Para que você deixe a vida de pecado. Não como alguém que porque não está pecando, sente falta e miséria. Mas como alguém que vive na liberdade de estar saciado plenamente no amor de Deus, de forma que todas as outras luzes foram ofuscadas, porque a luz da glória de Deus entrou na sua vida. Que esse seja o nosso coração e que essa seja a nossa resposta. Vamos orar. Senhor, nós queremos, Pai, nos chegar diante do Senhor e te pedir perdão. Oh Deus, tantas vezes a gente fica aqui brincando de rituais, de religião. E nós não vivemos de maneira completa, integral, honesta, rendida, submissa. E de maneira que os nossos sentimentos, desejos, emoções e planos sejam rendidos a Ti. Eu quero te pedir perdão, Pai. Nos perdoa como Teu povo.
Obrigado porque o Senhor não nos trata segundo aquilo que nós concluímos ou fizemos, mas segundo o teu amor gracioso, que nos resgata da nossa miséria. Eu quero te pedir, Deus, que se existem aqui pessoas que estão escravas do pecado, que hoje o Senhor traga libertação. Nós declaramos essa libertação, Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, no poder do Evangelho que cremos, que pode salvar aquele que está perdido, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós cremos que o poder do Teu Espírito está em atuação nesse lugar. Eu não posso, Deus, romper as cadeias que prendem o Teu povo com as minhas mãos, mas o Senhor pode. E eu clamo sobre o Teu rebanho, sobre as Tuas ovelhas, sobre o Teu povo, que o Senhor traga libertação de todos aqueles que têm vivido na escravidão do pecado. Que o Senhor leve os nossos corações, Deus, à saciedade no Senhor, à satisfação no Senhor. Que o nosso coração seja desperto para Te amar, para se render, para Te adorar. Nos resgata das nossas distrações, Pai. Nos resgata dos nossos celulares. Nos resgata das nossas redes sociais. Nos resgata das nossas cobiças. Nos resgata das nossas imoralidades, Pai. Nós precisamos do Senhor. E nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor permitiu que essa palavra chegasse a nós. E que o nosso coração fosse confrontado por ela. Obrigado, Deus, pelo dia que nosso irmão João escreveu esse evangelho, inspirado pelo Teu Espírito, para que a Tua palavra chegasse até nós e que nós possamos responder a ela com desfrute e com arrependimento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Eu vou pedir